Na criação, nós aprendemos que Deus, ao olhar para Adão, enxerga o solitário ali no jardim e ele fala: não é bom que esse homem ande sozinho, porque esse homem sozinho aqui vai me dar um trabalho. Brincadeiras à parte, eu acredito que você já deve saber que o Senhor, ao olhar na criação para Adão, ele diz: não é bom que o homem ande só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, e é essa a nossa missão por trás do lar. O propósito do lar, mulher e esposa, tem também um significado muito importante e vai trazer um impacto muito grande na sua casa. Então, se você não assistiu o vídeo passado, eu falei sobre o propósito no lar, filhos, que os seus filhos são os seus primeiros discípulos e a importância de você discipulá-los no caminho e não somente o caminho, e o quanto isso vai impactar as próximas gerações, porque você não é culpada do lar que você saiu, do ensino que você teve, nem dos padrões que lhe foram ensinados, mas a partir do momento que você tem uma visão maior, que você tem um conhecimento maior, você é sim responsável por transmitir esse conhecimento para as pessoas à sua volta, principalmente dentro do seu lar, que é o seu primeiro ministério. Eu ouvi esses dias uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, onde eu perguntei para as mulheres o porquê elas me seguiam. E eu recebi várias mensagens muito queridas e eu fiquei extremamente feliz, porque a mensagem que eu quero passar eu estou conseguindo, mas uma caixinha em especial me chamou a atenção quando uma seguidora disse que me seguia por amor e porque também gostava muito da forma que eu cuidava do meu lar, que eu cuidava dos meus filhos, que eu cuidava da minha família, o quanto eu me dedicava e o quanto ela conseguia ver Deus na minha vida através da forma com que eu me entrego para os meus, da forma com que eu sirvo. E é exatamente esse o nosso papel. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, são os nossos filhos, é o nosso marido. Então, se você negligencia este primeiro ministério, não tem como o Senhor confiar nada mais nas tuas mãos. Então, talvez você está se sentindo aí muito improdutiva e você pode dizer: nossa, Kátia, eu queria tanto fazer outras coisas, mas não tem como nós pularmos etapas. E o primeiro ministério sendo entregue e sendo cuidado de forma diligente é a chave que vai abrir a porta de acesso para outras coisas mais. E enquanto mulher no lar, nós temos um papel importantíssimo na vida do nosso marido. Então, esse episódio é especial para você, esposa, para que você possa ser direcionada a ir por trás da sua casa e que amplie a sua visão sobre todo esse propósito que talvez você não enxergue. A gente sabe que nós temos as nossas funções de cuidar da casa, de alimentar, de servir, mas tem uma frase que as pessoas dizem, né? Você precisa servir o seu marido na mesa e na cama, mas vai muito além disso, muito mais do que servi-lo na mesa, servi-lo na cama. Você precisa cumprir o seu papel de auxiliadora, de ajudadora, de companheira idônea. E quantas mulheres não têm entendido isso e têm sentado na cadeira errada? Pois é, mulher, existem cadeiras que nós muitas vezes sentamos que não são para nós. Você, enquanto esposa do seu marido, você tem que sentar justamente nessa cadeira. A cadeira de mulher, de esposa, de amante, de amiga, de companheira, né? A cadeira de ajudadora e não na cadeira de mãe. Quantas vezes nós trocamos aí as cadeiras e aí começamos a culpar os nossos maridos pela forma com que o nosso casamento está. Por quê? Se o seu casamento está indo bem, se o seu casamento está indo mal, se o seu casamento está precisando de ajustes ou está fracassado, eu tenho que te dizer que boa parte desta culpa não é do outro. É sua, porque foi você que, com os seus comportamentos, que com os seus padrões, contratou o marido que você tem hoje. Então, se a senhora tá passando por processos muito difíceis, talvez você esteja sentando na cadeira errada e o simples fato de uma troca de cadeira vai impactar o seu casamento e vai fazer de fato com que o seu casamento seja um casamento que glorifique o nome de Deus. E como é, Kátia, esse sentar na cadeira de esposa? Bom, eu posso te dizer, minha filha, com propriedade de fala, porque eu, por muitos anos, sentei nessa cadeira e se eu bobear, se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não renovar a minha mente e se eu não prestar atenção, virou, mexeu, eu tô fazendo uma dança das cadeiras nessa casa e tô querendo sentar nas cadeiras erradas. Bom, sentar na cadeira de mãe do marido é você ser aquela que dita até a forma com que o menino deve se vestir. E eu não estou dizendo que você não possa opinar, né? Porque tem um marido que veste nada combinando
com ninguém, né? A parte de cima que não casa com a de baixo, enfim, nós temos sim que manter, né, os nossos maridos andando de forma ordenada, combinando, bonitinho, mas você ditar o que ele veste, o que ele deixa de vestir, o que ele come, o que ele deixa de comer, o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer, isso sim é sentar na cadeira de mãe. Porque se você é mãe, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Nós somos ótimas em mandar, em impor regras, em ditar e ser muitas vezes autoritária com os nossos filhos e dizer, ó, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, faça isso agora, faça isso naquele momento. E nós vamos vivendo uma vida assim. Mas dentro da nossa casa, por trás da nossa casa, tem ali os papéis que nós, enquanto mulheres únicas, vamos desempenhando, né? A mulher é multifacetada. Então você é mãe, mas você também é esposa, você também é mulher, você é amiga, você é filha, você é nora, né? Você é sobrinha, você é neta. Então você desempenha vários papéis e você precisa colocar cada pessoa na prateleirinha correta para não virar uma salada de frutas na sua vida. Então, quantas vezes eu ditava pro meu marido que ele deveria conversar com tal pessoa ou não conversar com tal pessoa, e a gente precisa muito ter a nossa mente ampliada na questão do auxiliar, na questão do influenciar, porque nós sabemos que nós mulheres temos um poder de influência muito grande desde o Éden. Então, quando Adão comeu o fruto, ele comeu influenciado pela mulher, né? Então nós temos um poder de influência muito grande. Quando Baraque desce ao campo de guerra, ele foi influenciado pela Débora, que ao ouvir a voz do Senhor foi lá e lançou para ele a palavra que ele deveria ir, que estava tudo bem, que o Senhor ia entregar a vitória. Então desde lá, esse poder de influência da mulher, ele já é aplicado, né? Então nós temos sim um poder de influência, mas por muitas vezes não sabermos qual cadeira ocuparmos ou por querermos ocupar todas as cadeiras, já que o meu poder de influência é incrível, é maravilhoso, já que eu consigo manipular, eu vou ocupar todas as cadeiras. A cadeira de mãe, a cadeira de esposa, a cadeira de filha, a cadeira do marido. E aí você acaba que não ocupa nada. E aí vocês vivem os dois dentro da mesma casa como amigos. E às vezes não é nem bons e belos amigos, sem entender, sem alinhar, e vão vivendo, empurrando, vivendo uma vida de aparência, e não é isso que o Senhor tem pra nós. Então você precisa entender que o seu papel, ele é importante e você precisa ser diligente com ele. Mas, Kate, como eu auxilio o meu marido? Nós só podemos entregar um auxílio quando nós recebemos o auxílio. E a Bíblia nos instrui a não confiarmos no nosso próprio entendimento. A Bíblia nos instrui a não confiarmos na força do nosso próprio braço, principalmente nós mulheres, a não agirmos na emoção, porque a emoção, ela é como uma onda, né? Quando nós não entendemos como usar este poder, porque sim, é um poder que nos foi entregue. Quando nós não temos sabedoria, quando nós não temos direcionamento vindo do próprio Deus, vindo do próprio Espírito Santo, para usar o poder de influência, nós facilmente vamos afundar a embarcação do nosso casamento. Nós facilmente vamos viver anos e anos de uma farsa, achando que aquilo que nós vivemos é um bom casamento e aquilo que as pessoas mostram lá é algo irreal. Porque quantas vezes nós acompanhamos pessoas, nós seguimos pessoas nas redes sociais e nós olhamos para casamentos e a gente fala, nossa, deve ser mentira, eles estão postando isso porque eles querem mostrar. Talvez seja, mas nós sabemos que é muito possível ter um casamento abençoador, um casamento próspero, um casamento frutífero, se de fato nós ocuparmos a nossa cadeira de mulher auxiliadora. Então, quando você auxilia o seu marido nas questões importantes, quando você auxilia o seu marido com leveza, com amor, com cuidado, com dedicação, com diligência, com responsabilidade também, eu acredito que com respeito, né? Porque quantas vezes a gente quer nessa cadeira de mãe ditar o que os nossos maridos devem fazer e às vezes nós não sabemos aconselhar, né? Nós queremos só ordenar, editar mesmo, como boas e belas mandonas que muitas vezes nós somos, e a gente quer impor a nossa vontade, impor o nosso desejo pro nosso marido, pro nosso companheiro, né? Esses dias conversando com uma amiga, ela pegou e falou, se não for do meu jeito eu também não quero. E não é assim, né? Existe o padrão que o mundo criou, mas também existe o padrão do reino, e é
esse padrão que eu e você devemos seguir. Então não é como eu quero. Não é só como o meu marido quer. Quando duas pessoas se unem, são pensamentos diferentes, são educações diferentes, são padrões diferentes que eles vêm carregando, né? São muitas vezes traumas que ambas as partes carregam, e a gente precisa começar a alinhar. A gente precisa começar a lapidar. E a gente tem que se colocar nesse lugar de disponibilidade para lapidação. Porque tem muita mulher que sofreu muita coisa, que passou por muita coisa, e quando ela vem pro casamento, ela vem muito fechada, ela vem muito ríspida, ela vem muito ditadora. Então, se não for do jeito que eu quero, eu não quero, então tchau. Né? Ou ali por ter já envolvido filhos, né? Por estar ali naquela estabilidade do casamento, você não quer sair, mas você também não quer mudar, e vira um cabo de guerra, um puxa pra lá, outro puxa pra cá. Mas nós sabemos que nós mulheres precisamos andar na submissão ao nosso marido. E quando fala a palavra submissão, eu escuto daqui muitas mulheres que não têm sabedoria gritar: jamais que eu vou ficar debaixo do pé do homem. Mas essa não é a submissão que o Senhor quer. A submissão no casamento é vocês dois andarem sobre a mesma missão. Então precisa ter muita clareza no casamento. Você precisa, com o seu marido, ter conversas difíceis que muitas vezes nós não queremos conversar só para não gerar uma briga, um desconforto, mas é de fato o desconforto que traz o crescimento. Então você precisa criar, se você ainda não tem o hábito de conversar com o seu marido a respeito da missão de vocês dois. Quais são os propósitos que vocês têm? Quais são os planos que vocês têm juntos? Não planos só materiais, né? Não planos só de fazer uma viagem ou de comprar um determinado móvel, trocar de carro, enfim. Mas quais são os planos de vida a longo prazo? Porque se você, assim como eu, entende o casamento como uma união, como uma aliança feita e selada pelo próprio Senhor, e até que a morte o separe, em nome de Jesus nós viveremos muitos anos, né, mulher? Então até lá tem chão, e até lá nós precisamos viver de forma que exalte e glorifique o nome do Senhor. Como eu disse no episódio Propósito do Lar, filhos, os nossos filhos vão sair das nossas casas com um padrão do que é um casamento, né? A sua filha, ela vai sair da sua casa com um padrão firmado nela do que é ser uma esposa, o seu filho do que é ser um marido. Então nós precisamos nos lembrar e parar de ser egoísta e olhar só pro nosso umbiguinho no quesito de, eu vou ser esse tipo de mulher e tá tudo bem, eu estou afetando só a mim. Não, você está afetando também os casamentos que partirão através dos seus filhos. Então, o que a sua filha aprende com você, ela vai com toda certeza replicar. O que o seu filho aprende com você, ele também vai replicar. E como eu disse, nós precisamos tomar muito cuidado com a mensagem que nós passamos com a nossa boca fechada, né? Porque os nossos comportamentos, eles vão ditar um ensino muito maior e muito mais penetrante do que somente as nossas palavras. Então, você sentar na sua cadeira de esposa, de amiga, de auxiliadora, é muito urgente e importante. Quantos casamentos estão falidos? Quantos casamentos estão só de aparência? Porque a mulher decidiu sentar na cadeira do marido. Então ela dita a hora que o homem tem que dormir, ela dita a hora que ele tem que comer, ela dita com quem ele vai sair, com quem ele não vai, ela dita o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer da vida, e ele não se sente um homem, um sacerdote da casa, como é o papel dele, porque o papel do homem é sacerdócio, ele foi colocado como um sacerdote da nossa casa. E aí o homem, ele não se sente um sacerdote da casa, ele se sente um impotente, um homem capado. E aí você, ao capar o seu marido, você tira toda e qualquer intenção que ele teria de tomar partido. E quantas vezes eu ouço de mulheres, mas meu marido é um banana. Mas ele só é esse banana porque você, com os seus comportamentos, com a sua falta de maturidade, você, por estar sentada na cadeira errada, transformou o seu marido, que era para ser um sacerdote na originalidade, em um belo banana. E talvez você pode até olhar e dizer, não, Catiele, mas eu tô sempre falando pra ele, eu tô sempre impulsionando, eu tô sempre, né, colocando ele pra cima, lembrando ele do papel dele. Tá, mas lembra da mensagem que não é falada? Qual é o seu comportamento? Você precisa ser muito leal ao seu comportamento, você precisa ser muito leal, na realidade, à sua palavra. Você não pode pregar uma mensagem que você não vive. Você perde toda a sua credibilidade.
principalmente com os da sua casa, tá? Não importa se você vai perder a credibilidade com os de fora, você não pode perder a sua credibilidade com aqueles que te acompanham dentro, principalmente seu marido, seus filhos, né? Você precisa sim estar comprometida 100% com ser muito íntegra com aquilo que você fala e viver de fato isso. Então não basta só você lembrá-lo que ele é o sacerdote. Você precisa ter um comportamento compatível a esse. Você precisa lembrar do seu lugar de esposa, de mulher, ser mais feminina, parar. Porque toda vez que você começa a ter esse tipo de comportamento, sabe, de sentar na cadeira de mãe, você começa também a se masculinizar um pouco. Porque quem manda muito, assim, né, quer ditado, o outro quer ensinar, quer... geralmente é o papel do pai, assim, ser mais bravo, ser mais autoritário. E aí você começa a tomar um posicionamento muito masculino. E, gente, desde quando os dois comportamentos ali muito ativos vai dar sucesso? Não dá, vai dar muito ruim. E muitos casamentos vão falir. E eu falo que nós temos dentro de nós nós temos sim dentro de nós o masculino e o feminino, só que nós precisamos ativar o nosso feminino e sentar na cadeira de esposa, de mulher, de delicada, de feminina, sabe? Você precisa ter mais do que falar pro seu marido que ele é sacerdote, mais do que falar pro seu marido que ele é o homem da casa, é você deixar com que esse homem tome o lugar de homem mesmo. Você tem infantilizado o seu marido e aí depois a senhora quer ter conversas profundas com esse homem que foi infantilizado por você, que não sabe sequer tomar uma decisão por si só, porque você está o tempo todo tomando a frente, porque você quer ter um sacerdote, mas está com um belo de um adolescente ao lado. Então, mulher, tome posicionamento aí por trás da sua casa. Comece a entender o seu propósito enquanto esposa, que é de auxiliar, que é de ajudar, que é de ser submissa e estar debaixo de uma mesma missão. Comece a ter conversas profundas, comece a ser mais feminina, para de querer ocupar o lugar de mãe do cara. E a mãe, ela não se preocupa muito como o filho vai enxergar ela, mas a mulher, ela precisa se preocupar como que o homem está enxergando ela. Talvez você está tão enraizado aí nessa sua cadeira de mãe que você esquece que você é a esposa e você não passa nem sequer um perfume gostoso. Você não sabe nem que perfume que ele gosta de sentir no seu cangote. Você tá sempre com aquela roupa desleixada, jogada, você tá sempre despenteada. Ele é o seu marido, ele não é o seu filho, e você quer que ele te enxergue como esposa, mas você tem se comportado como mãe, uma mãe relaxada ainda, que nem cuida da própria aparência. Então tome o seu lugar de mulher e deixa que ele tome o lugar dele de sacerdote, de marido, porque enquanto você estiver ocupando a cadeira de mãe, ele vai, com toda certeza, ocupar a cadeira de filho, e a senhora não vai poder reclamar. E agora eu vou deixar umas diquinhas aqui para você começar a assumir o seu papel de mulher. Lembrar-se que você é mulher, tá? Lembrar-se que você é a esposa desse homem, que esse homem precisa ser homem. Então você vai começar a se comportar como uma mulher mais feminina. Seja deixar ele carregar as sacolas no mercado, que era uma coisa que eu não fazia. Eu fazia questão de mostrar para ele que eu era suficientemente capaz de carregar uma sacola no mercado. E aí ele achava que ele não precisava olhar para mim com mais cuidado, porque eu dava conta de tudo, eu resolvia tudo, eu estava o tempo todo fazendo as coisas. Então, se eu ia no mercado, eu carregava a sacola. Se eu ia na feira, eu carregava a sacola. O que eu faço agora, linda? Agora eu chego no mercado, eu faço a minha compra, escolho as minhas coisas, mas quando é colocado na sacola, eu ainda dou uma brincadinha. Eu falo, tô, amor, porque eu sou mocinha. Eu estou me treinando também, porque eu estava na cadeira de mãe, e aí eu fiz a dança das cadeiras aqui em casa, coloquei as coisas no seu lugar e fui ocupar o meu lugar de esposa, o meu lugar de mulher. Então, eu também preciso me treinar para isso. Então, como que eu me treino? Me lembrando que eu sou esposa, que ele é sacerdote, que ele é o homem, que as decisões importantes são tomadas por ele e eu, enquanto auxiliadora, vou ao Senhor buscar a melhor forma, a melhor estratégia para conseguir, de fato, instruir este homem, porque nós temos um poder de influência, lembra? Então, nós precisamos usar essa influência de forma muito sábia, e nós só vamos encontrar sabedoria no Pai. Então, é você ir ao seu Criador, aquele que te fez, e falar, Deus, eu não sei ser uma boa esposa, eu estou sendo mãe desse homem, e eu preciso de um homem, não mais de um menino para eu cuidar, porque eu já tenho os meus. Eu preciso de um homem no qual eu olhe e eu tenha confiança, no qual eu sei que vai zelar e cuidar, que vai amar a nossa família, que vai amar a mim como Cristo amou a igreja, se possível dar a sua própria vida por mim, e eu preciso estar submissa a esse homem que é andar debaixo de uma mesma missão. Então, Deus, me ensina como ser uma mulher de fato, para que o meu marido se torne um
homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi deixado para nos ensinar tudo que nós precisamos aprender. Então, se você não está sabendo ocupar a sua cadeira de mulher, comece a pedir ao Espírito Santo para que ele te ensine e pegue essas dicas que eu te entreguei aqui e pegue todas essas chaves de acesso para que você, a partir de agora, sente na sua cadeira de esposa e deixe a cadeira de mãe para a mãe dele. E assim, minha filha, você não vai ter mais um filho para criar, e sim um marido para amar e se sentir amada.